E acho que é isso, né? Não tem um momento em que passou a ser heresia. Tem essa discussão aí no século VIII, né? Quando um imperador, ou seja, nenhum dos bispos, dos fiéis, dos santos falam disso, vem um imperador e tenta proibir o uso das imagens por influência dos muçulmanos, que eles também dizem que não pode ter imagem alguma, né? E aí os bispos da igreja se levantaram, a cristandade toda, e resgataram o costume que recebemos desde a época dos apóstolos, entendendo que Jesus Cristo tem imagem, então por isso nós podemos ter imagem também. Depois essa discussão, ela some, né? Não se fala mais disso, ou seja, por séculos a igreja tem os ícones ainda e tudo certo, até que depois da Reforma Protestante, na segunda onda da Reforma Protestante, é que se critica de novo, naquele processo lá que às vezes as pessoas chamam de um jeito engraçado, né? O só ladeira abaixo. Ou seja, porque os primeiros que fizeram a reforma não criticavam isso. É algo que veio depois, nas outras gerações dos protestantes. Então, assim, tem uns 1000 anos em que a igreja não teve problema quanto a imagens. É só algo que os protestantes resgataram, como se a igreja tivesse passado 1000 anos sem Cristo. Se Cristo tivesse abandonado a humanidade por um milênio inteiro. Comentários, pastor. Se você assistir, voltar atrás aí, eu mostrei padres da igreja, pais da igreja, contrariando tudo que o Ariel falou. É um engano, não sei quem passou essa informação, mas é uma informação mentirosa, de que essa prática de cultuar a Deus com imagens no culto é uma herança apostólica. Por isso que eu digo que a igreja católica, na aparência ela adora, mas em essência ela é pagã. Porque cultuar a mortos, a imagens, se prostrar perante imagens, é submissão dos vivos aos mortos, é desobediência a Êxodo 20, Romanos 2,8 diz que eles que fazem essas coisas são obedientes à iniquidade, é estabelecer a mentira como verdade, porque a Bíblia é verdade, o Espírito é verdade, Cristo é a verdade, os verdadeiros adoradores adoram em Espírito é verdade, e as imagens do culto é tudo mentira, porque nenhuma imagem religiosa reflete verdadeiramente o ser projetado nela. Vocês estão enganados. Quarto lugar, adorar a Deus com imagens no culto é usurpação de um direito divino de conceder autoridade a quem ele quer. O homem é a imagem enquanto ele está vivo e visto. Morreu, deixa de ser visto e perde autoridade na terra. Se o morto aparecer, o vivo tem autoridade para repreender. A aparição de Maria lá em Fátima, se fosse para um filho meu, a minha filha de 4 anos repreenderia em nome de Jesus. Quinto lugar, a igreja do Antigo Testamento não tinha imagem de escultura na adoração que ela prestava a Deus. A igreja cristã primitiva era contrária a qualquer tipo de imagem, pois isso fazia diferença em relação ao culto dos pagãos. Como arqueólogo, ele deveria conhecer mais um pouquinho da história e saber que os romanos até consideravam os cristãos ateus por falta de imagens. E os cristãos herdaram, pode rir. E os cristãos herdaram isso de quê? Pois os primeiros cristãos vieram do judaísmo. Então a influência judaica, eles conheceram no cativeiro as consequências da idolatria. Nem mesmo os judeus alexandrinos, influenciados pelo helenismo, usavam imagens em culto. Segundo, por que a igreja cristã primitiva não usava imagens em seus cultos? Invisibilidade de Cristo e do Espírito. Porque me viste, creste, bem-aventurado quem não me viu e creu. Não andamos por vista, mas por fé. 2 Coríntios 5,16. A ninguém conhecemos mais segundo a carne. Não conhecemos Cristo segundo a carne. E o Didaquê não confirma nada do que o Ariel falou. É tudo engano, é tudo invencionista da igreja romana. Jesus encarnou e não deixou nenhum ensino que se permita entender a possibilidade de se fazer imagem dele. Ele assumiu a natureza humana, mas não forneceu modelo a escultores nem pintores. Ele não veio revogar a lei, nem os profetas, e a lei e os profetas é contra o uso de imagens culticas. E Pedro disse que, 1 Pedro 1,8, a igreja não vê Jesus, mas ama Jesus sem ver. Não é lícito ter imagem de Jesus na igreja, porque sua natureza divina não pode ser retratada. Seu corpo, como agora, é glorificado. Então, peraí, para ele nascer de Maria e ser Theotokos, que Price questiona esse dogma do Theotokos, para ele nascer de Maria, para ela ser mãe de Deus, as duas naturezas têm que estar unidas. Mas para fazer imagem, se separa a natureza de Jesus.